Nós estamos ao lado de Miguel Daoud, uma personalidade, tanto analista, que está sempre antenado a tudo que está acontecendo. E cada encontro, é claro que nós temos que aproveitar e explorar um pouquinho. Miguel, vamos falar aí desse andamento todo que a gente viu de Fundo Rural, desde março, daquele 6-5, até agora, que fica naquela expectativa, vai vigorar ou não vai o PRS? Qual que é a sua visão, a sua posição? Bom, eu acho que o Fundo Rural é uma traição com o produtor rural. Por quê? O Fundo Rural ele foi julgado inconstitucional por 11 votos a 1, se eu não me engano, ou 11-0. E essa inconstitucionalidade, não havia dúvida a respeito legal disto. Isso precisou então ir para o Senado, para que o Senado tirasse esse item da lei, né? Tirasse esse item da lei, 2 itens da lei. Só que esse assunto chegou no Senado por questão de vaidade da Cátia Abreu e do Ronaldo Caiado, porque eles queriam assumir essa decisão. A coisa acabou sendo engavetada e a lei ficou com os dispositivos que dariam a constitucionalidade ao Fundo Rural, né? Dariam a constitucionalidade, não, perdão, a possibilidade de cobrança. E com a segunda votação, que foi uma votação política, porque... Nada técnico. Nada técnico, porque o voto decisivo que foi do Alexandre de Moraes, ele disse simplesmente que o fundo é constitucional porque naquela ocasião em que deveria ser retirado da lei os dispositivos, não foram retirados, então o Fundo Rural é constitucional. Quer dizer, na realidade não se muda votos desta forma, né? Teve, por influência do governo, teve ministros que votaram contra, depois reverteram, votaram a favor, enfim, foi uma decisão política. Então, a meu ver, foi uma tremenda traição do Michel Temer com a frente parlamentar, que vem mostrando apoio para o governo. E aí o que aconteceu? Um movimento, né, de produtores pediram para que o Senado então colocasse em votação, em decisão, a decisão anterior do Supremo para retirar da lei isso acabou acontecendo. Depois de muitas lutas. Depois de muita luta. Então agora a decisão é saber se isso vai ser corroborado pelo presidente, que eu acredito, do Senado, que eu acredito que sim, e uma decisão do Michel Temer. Aí entra o movimento que nós estamos fazendo, a pressão que nós estamos fazendo, para que o presidente Michel Temer, né, por uma influência da bancada da frente parlamentar, aceite esta decisão. Feito isso, 90% do perdão de uma dívida que se fala que tinha, porque essa dívida nunca existiu, porque o fundo era inconstitucional, a cobrança, estaria resolvido. Então está aí, o que a gente percebe é que há uma liderança da frente parlamentar fraca, que não consegue apertar o governo nesse sentido. A gente pode dizer que ali tinha todos os interesses de caixa de governo. Não tenha dúvida, o governo está fazendo tudo para ter caixa, ele não consegue, ele inclusive está mudando essa TJLP para TLP, onde ele tira o incentivo ao indutor do crescimento. Porque no passado, esse dispositivo de indutor do crescimento, usado pelo BNDES, que era uma coisa natural, foi utilizado politicamente para beneficiar pequenos grupos, né? Pequenos grupos. E aí 90% da atividade econômica ficou fora desse benefício, e agora, por causa de 3 ou 4 que cometeram graves irregularidades com a utilização dos recursos subsidiados, agora a sociedade toda vai pagar. Então nós percebemos o seguinte: faz um ano, né, que o Temer está lá, e ao invés de ele conduzir a política econômica para poder reverter esse cenário, nós simplesmente estamos caminhando no sentido contrário, que é muito grave. Agora, quando você falou essa questão daquele passivo
que teria resolvido? A gente vê a todo momento aí as chamadas sensacionalistas ainda dizendo que o governo está perdoando, está beneficiando o produtor rural. E a sociedade urbana, aquela sociedade que desconhece a realidade do agronegócio, ela começa a crer que o produtor ele é simplesmente o caloteiro, aquele que não quer pagar dívida. Qual que é o papel do produtor nesse momento para ele mostrar a realidade e mostrar que ele não é o caloteiro e que ele está sendo vítima desse governo desenfreado? Eu acredito que essa dívida nunca existiu, né? Porque se ela foi declarada inconstitucional, ela não existiu. E mesmo porque esse número também não existe, porque a Receita está pedindo para o produtor dizer o quanto que ele deve. Se a Receita não sabe, não é uma dívida consolidada. Então, isso é história, quer dizer, essa dívida nunca existiu. E o produtor rural está recebendo, né, de presente esse fardo nas costas por essa razão de uma omissão muito grande da frente parlamentar. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Assuntos para nós ficarmos aqui falando, teríamos muito mais. Você aqui no evento do seminário de irrigação. São políticas, inclusive Goiás vivendo problemas difíceis com a questão da política da irrigação. E você que caminha por todo o Brasil, essa política de irrigação, o problema é só aqui em Goiás ou está por todo lado também? Todo lado, né? Hoje a questão da irrigação, que seria a terceira safra, no momento que você poderia ter uma otimização da produtividade, dos ganhos, você tem barreiras ambientais, você tem dificuldades, mas que vão acabar sendo superadas. Miguel, obrigada. E os produtores rurais ainda têm muita expectativa quando vê Miguel Daúde fazendo os seus comentários. Muito obrigada. Obrigado.